Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Rodrigo Saito e hoje nós vamos mostrar para vocês um bug que nós encontramos no SQL Server 2025 versão Preview. Pois é, logicamente é fato que quando as primeiras versões, de qualquer produto, sendo da Microsoft ou outro fabricante, eles começam a anunciar esse projeto tal, é lógico, é passível de ter esses erros, e conforme a gente vai achando, a gente vai mandando em si para a Microsoft. Quando o produto ele já começa a estar mais estável, na versão final, vai estar corrigido aí certinho todos esses bugs aí que a gente vai encontrando, tá ok? Para isso, a gente vai precisar do SQL 2025. Para quem não fez ainda a instalação do Docker e do SQL Server 2025, nós vamos deixar na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá ok? Para que vocês já possam fazer aí. Esse vídeo, então, ele é dependente, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer então? Aqui eu já tenho a minha imagem Docker do SQL 2025 já baixado, para a gente já perder menos tempo. Mas eu não tenho container ainda criado, Então, só tenho do 2022, não é esse que a gente vai testar. Vamos testar no 2025. Vou vir aqui no terminal, vou dar um botão direito, vou dar um paste aqui, Esse paste, tá, é do comando docker para eu poder estar fazendo a criação do container, tudo bem? Que vai estar aí descrito então certinho no vídeo, qual seria aí o comando para vocês estarem fazendo essa criação do container. Pronto, o container aqui, a criação dele é bem rapidinho, já subiu aqui pra gente. Tudo bem? Vamos abrir agora a nossa versão nova do SSMS, tá ok? Que é a 2021. É a nova versão, a carinha dele mudou um pouquinho, Tá mais nova aí que a Microsoft colocou. Bom, para as configurações do SQL Server 2025, eu deixei a porta padrão mesmo, então eu não estou mudando nada, tá ok? A senha é aquele password, que eu vou colocar aqui na descrição certinho para vocês, estarem vendo, e vou dar o connect. Pronto, até aí, nada demais, nada anormal. Bom, a gente vai fazer a criação de um banco de dados aqui em partes, para vocês verem aí onde está o probleminha que a gente achou. Então, eu já tenho aqui um script montado, para a gente não perder tanto tempo aqui, Então, já vou abrir aqui para vocês, e esse script vai estar aberto para vocês, completinho lá no nosso GitHub do canal também. Vai estar descrito aqui também na parte aí da descrição do vídeo, tá ok? Bom, primeiro a gente vai fazer o que? A criação de um database, tá? Então, bem simples, eu estou fazendo com comandinhos aqui, bem tranquilos, tá ok? Create database bug SQL 2025. Tá um nome sugestivo aí, Vou dar o executar, beleza? Vou dar um use, para a gente justamente mudar, a seção dele, a conexão dele aqui, Então, estamos no bug SQL 2025 e a gente vai criar algumas tabelas aqui, Create table, cliente, com campos bem simples, cliente ID, nome, cidade, UF, um vendedor e um pedido, tá? Eu tô colocando já todos essas tabelas relacionadas justamente para quê, Para que na montagem do nosso diagrama, e é aqui que está o problema, a gente vê certinha a montagem dele já com as definições dos relacionamentos, tá ok? Então já vou dar um executar aqui, Executamos, tá ok? Bom, primeiro passo é montar o diagram que a gente tem aqui, vou dar um botão direito aqui em database, vou dar um refresh, tá ok? Apareceu aqui, a nossa base de dados criada. Então vou abrir aqui, e vai ter o diagram para a gente poder estar fazendo a criação, tá ok? Como a gente faz a criação? Botão direito, new database diagram, tá? Vou dar um yes aqui nessa mensagem, falando que ele tem não suporta um ou mais, objetos requeridos, diagrama, tal. Tudo bem? Quais são as tabelas?
são todas as tabelas que eu quero, que é até o momento o que eu criei, né? Ó, cliente, pedido e vendedor. Vou selecionar todas com o botão Shift apertado, né? Eu clico no primeiro, clico no último, seleciono e vou dar o Add aqui, ó. Tá ok? Vou dar o Close. Beleza, basicamente ele fez a criação do nosso diagrama, tá ok? Vou dar o salvar aqui, né? Ó, vamos salvar esse diagrama, vou dar o ok, vou deixar o nome padrão mesmo, né? Mas é obviamente que é legal vocês darem um nome mais sugestivo quando vocês estão fazendo isso daí para a produção. Vou voltar no nosso script, tá ok? E vou adicionar algumas outras tabelas, que é bem comum isso acontecer na parte de desenvolvimento. Então, ó, create table produto, vou estar fazendo a criação de uma tabela de produto, vou estar fazendo a criação, ó, de uma tabela pedido, tá ok, ó. Ah, e aqui, ó, tem um detalhe, né, que a gente está colocando aqui um campo calculado. Vamos montar um outro vídeo para que a gente explique mais sobre campos calculados aí no SQL Server, tá ok? E também, ó, essas novas duas tabelas estão todas relacionadas, tudo bem? Vamos dar o execute aqui, ó. Executamos, perfeito. Ele deve ter criado. Se a gente vem aqui, ó, na parte das tabelas, vamos dar um refresh aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, nem precisou dar o refresh e ele já conseguiu aqui, ó, identificar a criação das duas novas tabelas. Bom, agora a gente vai fazer o que? A adição dessas duas novas tabelas no nosso diagrama. Para isso, ó, a gente vai vir aqui em Modify no diagrama. Na hora de eu der um botão direito e der um Add nas tabelas, não aparece as tabelas que a gente fez a adição, a nova adição, tá ok? Bom, então a gente vai dar o Close aqui, né? Vamos fechar aqui, ó, o nosso diagrama, né? E a gente vai fazer o que, né? Agora mostrar deletando o diagrama. Então vou fazer o que, ó? Delete no diagrama, vou dar o OK, certo? Vou recriar o diagrama novamente. Botão direito, ó, vou dar um refresh aqui, ó. Vou dar um Add, um New Diagram novamente. E aparece o que, ó? Somente as três tabelas novamente. Vou dar o Add aqui, ó, para ver, né? E beleza, vai ser a mesma coisa que a gente tinha anteriormente, tá ok? Então, fizemos a deleção do diagrama, criamos novamente e as novas tabelas não aparecem. Bom, vamos tentar fazer o que? Uma coisa mais drástica agora. Fazer a deleção da base de dados. Pois é, a gente chegou então a fazer esse teste. Para isso, ó, vou fechar o diagrama, tá ok? Não vou salvar, porque não tem atualização que a gente quer, né? Vou fechar novamente aqui, ó, o nosso arquivo, tá ok? Para não ter nenhuma conexão. Botão direito aqui, ó, e vou dar um delete. Vou pedir para fechar todas as conexões, vou dar o OK. Beleza, e ele vai fazer a deleção da nossa base de dados. Botão direito refresh, ó, não tem mais criação da nossa base, tá? Vou abrir novamente o script que a gente estava utilizando, ó. Então, o mesmo script. Agora, já vou fazer o que, né? Completo. Então, vou pegar desde a primeira parte ali, ó, que é a criação da base. Já vou usar, já vou criar o que, ó, cliente, vendedor e pedido. Eu já tenho as tabelas feitas, correto? Ó, então vou criar o produto e o item do pedido. Fechou? Vou fazer tudo isso daqui, ó. Vou dar um executar. Executou, criou, ó, tudo certinho. Botão direito aqui, ó, vou dar um refresh, beleza? Ó, criamos a nossa base de dados. Todas as tabelas estão aqui, ó, as 5 tabelas. E agora vamos lá novamente no diagrama. Botão direito, New Database Diagram, yes, e existem somente as 3 tabelas de novo. Pois é, então a gente chegou ao extremo de fazer a deleção do database e ele não aparece, tá ok? Vou fechar aqui, correto? Ó. Vou fechar novamente o script, tá ok? O que eu vou fazer agora? A gente vai fazer um restart do que? Da nossa instância aqui, ó, do container, tá ok?
Então eu não tenho nenhuma conexão, vou me assegurar que eu não tenho, eu vou fechar o SSMS, tá ok? Ó, e vou dar um Docker Restart SQL 2025. Então, ó, a gente tá aqui, ó, fazendo o que? O restart dele, tá ok? Ele vai restartar, né? Isso é pelo Docker, a gente não tá fazendo via SQL. Restartou, vou abrir o SSMS novamente, tá ok, ó. Vou conectar agora de novo, né, na nossa instância ali do Docker pro SQL Server 2025, tá ok, ó. Instância zerada. Eu vou deletar, na verdade, esse cara aqui. Ou não, já vamos tentar aqui fazer o que, ó? A adição do diagram. Botão direito, New Diagram. Agora sim, ó, ele aparece todas as tabelas. Agora eu vou dar um add aqui, ó. E aí todas as tabelas, elas estão devidamente relacionadas, conforme a gente desenhou lá no nosso script. Tá ok? Então, era esse o bug que a gente tinha para apresentar. Existe realmente, tá? A partir do momento, nos produtos tradicionais, né? A gente tem essa possibilidade, tá ok? De fazer adição, de fazer alteração. Imaginem um banco de dados que ele está ainda em desenvolvimento, né? Então, o que acontece? Existem muitas alterações na parte de tabela, relacionamento, criação, modificação. E se você tiver que fazer toda hora essa parte, é um incômodo bastante grande, né? Lógico, para quem está utilizando, né, como eu estou fazendo aqui de forma isolada, não vai ser um problema tão grande, desde que você tenha aí todos os scripts certinhos, né, feitos através de código para você ir executando, não é um problema tão grande assim, né? Mas imaginem num ambiente já de desenvolvimento de uma empresa, realmente torna-se um pouco aí mais moroso essa parte de desenvolvimento, tá ok? Bom, então era isso, pessoal. A gente vai estar deixando esse código lá no nosso GitHub. Testem também, né, essa opção. Se vocês acharem alguma solução até lá, ou se a Microsoft aí lançar, né, o release dessa versão preview do SQL 2025, avisem aí, né, coloquem aí nos comentários. É legal a gente estar fazendo essa atualização, né, para que esse bug aí não aconteça mais, né, a Microsoft disponibilize. Ok? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, assine o nosso conteúdo e obrigado, até mais.